Então a gente vai iniciar com o quê? Com os conceitos. O que seria um chakra, ou um centro de energia e consciência? Na verdade, um chakra é isso, né? Tradução direta da palavra do sânscrito, chakra, roda. Por quê? Normalmente eles são pequenas circunferências ou rodas que você possui como pontos principais no seu corpo 7. Mas não é que você só possui 7 centros de força no seu corpo. Aí que vem o segredo. Nós, como seres humanos, somos análogos e semelhantes ao próprio universo. Então, quando o ser humano ele contempla o céu, vamos dizer assim, seria como se estivesse contemplando a si mesmo. Aí que vem dos aforismos e dos princípios herméticos, o princípio da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então, quando você pega, de repente, um Michelangelo na Capela Sistina, ali no Vaticano, que você vê Deus, ali tem até uma chave, né? Ele está com o braço direito, com o dedo de Júpiter esticando, e o homem com o esquerdo, entrando em contato com o indicador. Representa exatamente essa polaridade dos chakras que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A energia idealizadora junto com a energia realizadora. Nos colégios de iniciação seria como se fosse uma força cósmica se encontrando com uma força terrena. Então você pode considerar que o chakra traz muito dessa analogia. Então esses centros de força, energia e consciência que temos em nós, seria como se nós, quando trabalhamos ele, começamos a compreender as nossas energias e as nossas consciências interiores, que nós estamos nos abrindo, nos iluminando, tirando a poeirinha desses centros de força. O que são essas poeirinhas? Cada centro de força, ou cada um desses 7 sóis, corresponde a uma consciência. E toda vez quando você se desarmoniza com ela, o que você faz? Você tira um pouquinho da luz e do brilho dele. Então ele perde um pouco, ele se torna um pouco mais ofuscado, e com isso a energia com o tempo te leva à desconexão desse estado de consciência. Então você perde a conexão com ele e o seu sol fica apagado. Mas não é por causa disso que ele vai ficar apagado o tempo inteiro. Se você se supera, se você começa a trabalhar a consciência ali, independente das provações que você deva passar, esse solzinho vai se iluminando de novo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que origem dessa força onde está. Vamos continuar aqui a essa analogia. Se você olha à noite o céu, o que você vê? Nada. Vejo pássaros e a pomba catapum na minha testa. O que você vê? Isso é um batismo do chakra coronal, né? A pomba, pum, isso é uma brincadeira, bobagem. O que você vê, Nancy? Rainha do Nilo. Estrelas e que mais? O que a Lua é na astrologia? Um planeta. Então você vê estrelas e planetas. Qual a diferença de estrelas e planetas na observação? Isso é interessante para vocês saberem. A estrela rutila, o planeta não, é um brilho fixo. Se você olhar Vênus de manhã, por isso que é Vésper, né? A estrela matutina da manhã vespertina, você pode ver que é sempre uma estrelinha de 5 pontas ali, firminha. E ela não rutila. Por quê? Porque é o planeta Vênus. É o planeta Vênus. A Lua rutila. Você olha a Lua, ela fica rutilando? Não. Então as estrelas rutilam. Os planetas não. Possuem um brilho estático. Agora que está um segredo, que vou passar um pequeno conceito da astronomia para vocês compreenderem o que seria essa força no universo em relação a nós. Quer ver? Os planetas, no sentido de planetas hoje, né, sagrados, eles são 7. São 7. Que estão correspondentes aqui aos nossos dias da semana, que são 7 também, não são 7? Cada dia corresponde à energia de um planeta. Domingo, Sol, segundo, Lua, terça, Marte, por aí vai. São as correspondências dos planetas. E esses planetas, que são 7, eles caminham por um mesmo lugar no céu,
que na astronomia isso é chamado de eclíptica. O que é a eclíptica? É o caminho dos planetas no céu. Então é assim, quer ver? Você de repente, uma pessoa que conhece um pouco o movimento celeste, está observando o céu. Então ele vai enxergar os planetas naquele momento sempre passando por um mesmo lugar. Olha a eclíptica aqui, você está olhando o céu, cheio de estrelas, mas existe um caminho que é o caminho aonde todos os planetas passam. Eles nunca saem deste local aqui. Quer ver um exemplo de eclíptica? O Sol. O Sol sempre não nasce num lugar e depois se põe, não é isso que ele faz? Ou não, ele dá um zigue-zague, ele vai, ele corre para aquele lado ali, ele sempre não passa por um mesmo lugar. A nossa visão do planeta Terra de que no verão ele fica mais alto, ele não fica mais alto no verão, no inverno ele não fica baixo, você está dirigindo assim, fica aquele sol na sua cara, horas a fio, não é assim que acontece? Porque a Terra que tem o seu eixo inclinado, que dá essa impressão, sendo que nós estamos na Terra, que ele sobe e desce, mas não, ele passa sempre pelo mesmo lugar. E esse lugar que ele, tanto o Sol, que é o centro do nosso sistema, junto com todos os outros planetas, passam, isso a astronomia chama esse caminho de eclíptica. Mas ao mesmo tempo que tem esse local, em tudo quanto é lugar, não tem um monte de estrela? No céu tem ou não tem um monte de estrela? Mas existe o local por onde os planetas passam. Esse local que é eclíptica, o que é? É a coluna vertebral de Deus. Estão entendendo? A eclíptica é a coluna vertebral de Deus. E os 7 planetas sagrados que andam por aqui sem parar ininterruptamente, quem eles são? Os 7 chakras de quem? De Deus. Estão compreendendo? Então, quando você começa a fazer o princípio da correspondência em você, você também tem uma coluna vertebral? Você é igual e análogo, o próprio universo. Então você tem também a sua eclíptica. Qual que é a nossa eclíptica? É a nossa coluna vertebral, que nos firma. E os 7 chakras, ou 7 centros de força, aonde que eles estão? Eles estão associados a essa energia. Então os 7 planetas sagrados estão projetados em nós. Mas agora que vem o segredo. Esses 7 sóis, eles são os pontos principais do seu corpo. Por isso que nesses locais não se deve fazer tatuagens, colocar piercings. Estão entendendo? Porque você pode mexer no funcionamento da energia desse centro de força específico. Você pode ter tatuagens e outros, mas nesses locais específicos não é legal porque você pode alterar um pouquinho o movimento da energia. E outra coisa que é muito errôneo, quer ver um erro grave? Está aqui, ó. Os chakras não estão alinhados, como está aqui na figura. É porque existe essa associação que eu já vou explicar com vocês em relação à nossa coluna vertebral, que a coluna vertebral, pelo menos na teoria, ela é reta, né? Alguém tem a coluna assim, né? Às vezes acontece, vem com essa deficiência. Mas, essa energia que está aqui, os chakras, na verdade, fazem um zigue-zague. Ó, o ser humano é como se fosse uma chave, ó. O ser humano é assim, ó. É como se fosse uma chave. Então essa história de vou alinhar os chakras, isso já só a própria frase em si já está toda errada. Já pensou você pegar um centro de força aqui e falar assim, bom, agora vem para cá, agora esse aqui vem para o meio aqui. Você já pensou fazer isso? Não, nunca isso vai acontecer. Seria a mesma coisa no firmamento. O sol, você vai sair daqui, vamos colocar você para cima. Não dá. Então, não existe alinhamento de chakras. Pode existir o quê? Harmonização, equilíbrio, uma potencialização para o brilho, para tirar a sombra, mas alinhamento não existe. Isso é uma coisa errada no sentido de se pronunciar. Ficou claro? Porque eu vou mostrar onde eles estão como centros de força. Isso faz, no meio exotérico, né? Faz com que muitos lugares falem que um chakra que está correspondente à nossa vitalidade está aqui. Eles colocam tudo reto aqui.
Isso é errôneo, isso não existe, é porque as pessoas não conhecem a constituição oculta do ser humano, porque na verdade eles fazem um zigue-zague. Seguindo, vamos entender esse ponto aqui, esse fechamento. Então, se nós temos 7 planetas sagrados que passam por um mesmo lugar, são os 7 chakras de Deus, recebendo todo o trabalho dos seres humanos na face da Terra como uma consciência coletiva, trazendo experiência para ele também. Então, aí que o princípio da correspondência funciona. Você não pode colocar como que Deus sabe tudo. Não. Ele está recebendo as nossas experiências como consciência. Então seria assim, quer ver? Daí que vem esse desenho clássico, ó. Deus como uma trindade, ou um olho que tudo vê, o que ele faz? Ele se lança em 7 movimentos. Mas ele lança esses 7 movimentos, ou esses 7 dias da criação, como se fala na Bíblia, como energia. E essas potencialidades que estão aqui, que seriam como se fossem os seus 7 chakras, aqui ele manda a energia para cá e ele quer que isso retorne para ele como? Como consciência. Quer ver vocês compreenderem isso? E isso está associado aos nossos centros de força, porque nós somos análogos a isso aqui. Isso aqui é nossa consciência integral e os nossos 7 chakras como forças que a gente tem que aprender a trabalhar, né? Então aqui, quer ver? Ele lança, nesse primeiro momento, ele lança um mineral como energia. Aí o mineral cai na Terra como uma energia de Deus e ele vai criando tudo que a gente conhece do reino mineral, toda a variedade do reino mineral. Quando isso começa a trabalhar, isso retorna para Deus como consciência. Aí ele mandou o vegetal, toda a diversidade do vegetal como energia, sobe para ele como? Como consciência. Ele manda a energia do reino animal no terceiro, volta para ele como? Como consciência. Agora é o nosso momento. Ele manda a energia da potencialidade da criação do ser humano aqui, como energia, tem que voltar para ele como? É só falar consciência, vai. Volta como consciência. Agora eu pergunto para ti, o que você está mandando para Deus? Pensa o que é você. O que você está mandando para cima? Coisa boa? Aí você fala, quando eu falo em Deus, não estou falando quando você fala com Deus. Quem é você? Você é Deus. Você é análogo a tudo isso. Então quando você passa os seus desafios ou as suas fluências, é o que está sendo mandado aqui para ele. Então ele sabe que isso aqui vai terminar um dia e tem um tempo? Claro que ele sabe. Isso ele sabe. Mas ele está esperando que a gente faça a nossa parte. Então começando a entender o que é o trabalho dos chakras. Então quando você trabalha com os seus chakras ou centros de força, você está fazendo uma reverberação correspondente ao seu Deus interior. E toda vez que você se desarmoniza com uma consciência específica, o que você está fazendo? Você está se desarmonizando com o seu Deus. Que esse seu Deus interior, ele é igual e semelhante a quem? A esse Deus, entre aspas, exterior que a gente tem. Que seria uma polaridade de Deus, que representa o que você tem dentro de você e aquele que existe no exterior, que é uma fonte criadora. Por isso que o símbolo dele, quer ver a polaridade? Se aqui tem 7, ele é o quê? Ele não é um oitavo? Olha a polaridade aqui do 8. É o seu Deus interior com o Deus exterior como fonte de tudo. Quando terminar a nossa evolução aqui, nesse quarto momento, o que ele vai fazer? Ele vai lançar anjo para a face da Terra, o anjo bruto, o anjo como energia. Aí anjo vai reencarnar na face da Terra. O que ele vai ficar esperando no 5º dia da criação? O que ele vai ficar esperando? Se ele mandou anjo como energia aqui para baixo, o que ele vai aguardar? Que os anjos façam o seu trabalho na face da Terra como reino manifestado para se tornar anjo até que vai o último dia da criação. Até o último, aí todo mundo volta para a fonte. Não existe mais forma. Quer ver vocês entenderem agora? Como nós estamos num quarto momento, os 7 chakras que nós temos, hoje o zigue-zague, pelo fato de ser manifestado, vem até o cardíaco, até o 4º chakra, contando como primeiro de baixo para cima. Os outros 3 são o quê? Potencialidades. Se trabalhar o laríngeo, o vishuddha, o ajna, o frontal e o sarasrara, que é o coronal.
Então tudo que existe aqui são potencialidades. Aqui está o anjo em você, quinto dia da criação. Aqui está o semideus em você e aqui está Deus em você. Aqui está o humano em você. Cadê a galera da eubiose? Quem é da eubiose aqui? Quem é? Só... Vocês já não trabalharam o chakra cardíaco já? Quem já passou de 2º grau? Por isso a importância dele, porque você está fazendo o que nesse momento da iniciação ali de eubiose? Você está fazendo a subida disso, para que desça para você o quê? Agora que está a chave do chakra. Para que desça o anjo, para que desça o 5º princípio. Todos esses caminhos aqui que se representam o futuro estão em potencialidade para você aprender a brilhar. Quer ver entender o jogo? Presta atenção de novo que é interessante isso. Você trabalha o mineral em você, chakra raiz. Daqui a pouco eu vou apresentar cada um. Isso aqui é só o início. Você trabalha aqui o vegetal em você, aqui o animal em você, aqui o ser humano em você. Quando você trabalhou aqui e fluiu, que você já está bem resolvido aqui embaixo, você deixa o anjo ou a energia do futuro se manifestar em você através desse 5º princípio. E se você trabalha o atributo da mente abstrata, daqui a pouco eu vou falar de cada um bem mais de uma forma profunda. Você trabalha esse aqui, aí sim vem o 6º princípio. Vem de uma forma equilibrada e harmônica. A intuição se torna verdadeira e não falsa e errônea. É esse chakra. Para que isso aqui mal resolvido, vai ser tudo errôneo aqui. Por mais que você enxergue que não seja. E para o ser que é extremamente iluminado, que potencializou já tudo isso, acontece, como os budistas falam, o Om Mani Padme Hum, ou a joia preciosa do loto, que é o iluminado, aquele que abre o seu 7º e último portal. Então todas essas consciências, desde que Deus lançou o primeiro momento, as outras 6 já estavam em potencialidade. Então tudo isso está em nós nesse momento. A gente só tem que saber o quê? Trabalhar. Tem que saber como trabalhar isso e como age em relação a essa força. Agora esse ponto eu vou falar agora é muito interessante. Assim como Deus, ou o grande arquiteto do universo, que é como é falado na maçonaria, o Gadu, né? Ele traz os 7 planetas passando nesta região. Nós temos isso, essa força desses 7 chakras ou desses 7 centros de força, uma energia tremenda. Mas todas as estrelas que estão do lado também estão em nós. Nós temos todas as estrelas que estão no céu, estão no ser humano. Aonde? Em pontos de energia que estão espalhados por todo o nosso corpo. Pontos que a acupuntura mexe. Já viu a acupuntura? A quantidade de agulha que você vai pondo, e às vezes mexe ali, mexeu ali em cima e tal, não é assim que funciona a acupuntura? Às vezes você mexe num ponto, reflete em outro lugar, não é isso? Não é assim a acupuntura? Quem conhece um pouquinho? A mesma coisa está ligada aos centros de força também. Que as pessoas erram feio. Às vezes a pessoa está com desequilíbrio no umbilical, a pessoa vai mexer no próprio umbilical da pessoa. É a mesma coisa que você chutar um cachorro morto ou um cachorro que já está todo raivoso. O que vai acontecer? Vai ser pior, porque a energia dos chakras se locomove, se distribui por esses dutos. E quando você vai fazer uma magnetização correta, quem tentar fazer isso vai perceber como funciona. Cada dedo corresponde a um planeta específico, e cada chakra também. Então, quando você vai fazer uma imposição de mãos, se você trabalha com o dedo correto, a chance de você possuir êxito na imantação é muito grande. Às vezes você pode estar magnetizando uma pessoa, encostando na parte correspondente ao chakra dela com o dedo específico, você está energizando ela com uma força boa, girando no sentido horário, e por aí vai, a gente vai explicar tudo. Então o ser humano, ele é análogo ao universo. Ele é análogo à força do próprio Deus em nós. Agora vamos entender da onde vem a parte de ligação dessa energia primordial em relação a nós. Como que o chakra capta isso? Da onde vem isso? Da onde vem essa força? O que é essa energia que eu capto? Primeiro, a energia você capta. Como você lida com ela, aí depende do seu livre-arbítrio. Quer ver um exemplo bem clássico? Chakra umbilical. Está ligado ao nosso corpo astral e emocional. Você já teve bons sentimentos?
amor, alegria. Você já teve isso na sua vida? Você estava utilizando esse manancial cósmico astral aqui de um jeito bom. Mas você também já não teve infelicidade, tristeza, uruca, etc. Você nunca teve isso também? Ou não? Você só foi alegria. Claro que você teve. É você utilizar. Você acha que Deus criaria o ser humano para ser triste? Não. Então você está lidando de uma forma errônea ou sombria com esse manancial cósmico. Então cada um dos seus centros de força é uma captação de um estado de consciência que vai, através da polaridade, se transformar no que o seu livre-arbítrio determina como luz e sombra. Quer ver? Vocês entenderem uma coisa? São 7 centros de força ou sóis principais que nós temos no corpo. Se nós podemos fazer o bem e o mal com cada um deles, quantas energias se tornam? 7 vezes 2. Daí que você vê os cabalistas utilizarem 2 sírios sétuplos. Já viram isso nas religiões? 2 sírios sétuplos, um aqui, um de 7 aqui, outro de 7 aqui. Essa polaridade. No Egito é chamado sobre o mistério dos 14 pedaços de Osíris. Alguém já ouviu falar nisso? Os 14 pedaços de Osíris representam exatamente essa potencialidade de 7 sombras ou 7 luzes. Ou se você pegar uma outra possibilidade, quer ver? Na Índia falam-se os 14 avataras de Brahma. Tem os 10 de Vishnu e os 14. Então 14 está em tudo. Está em tudo. Por isso que no tarô, quer ver um exemplo? Tarô arcano 14 é chamado de temperança, o equilíbrio perfeito. Ou você trabalhou o equilíbrio perfeito dessas 14 energias. Então todos esses atributos que eu estou colocando para vocês é para vocês começarem a entender a importância da energia que está em vocês. Você quer ver um exemplo? Quem já pegou uma gripezinha ou ficou mal de saúde e energia aqui? Quem já? Todo mundo. É porque você não estava trabalhando direito com o manancial cósmico de captação do centro de força correspondente a isso. Antes da doença existe o doente, e não o contrário. Então você se desarmonizou, você permitiu e se manifesta o lado contrário da captação da energia. Quando você recuperou a saúde, o que aconteceu? Esse centro de força está captando o quê? A energia no seu sentido correto. Quer ver agora outra força que é bem interessante? Fora as consciências dos 7 chakras, existe um 8º atributo que se chama vontade. Vontade. Quer ver? Quem tem vontade de ser próspero aqui? Fala pra mim. Quem tem? Aí tem a prosperidade em todas as suas nuances. Aí eu pergunto para você, se você não tem essa prosperidade, é porque um dos seus centros de força não está adequado com esse manancial que se chama prosperidade. Algum deles está com alguma poeira que faz com que você não consiga captar esse manancial que se chama prosperidade. Vocês estão entendendo? Sempre existe uma captação errônea de um desses 7 centros quando você não atinge o que você quer. Então quem é responsável pelos seus próprios fracassos e não êxitos? Quem é? Nós próprios, porque a gente não está trabalhando. Entenderam o que eu vou fazer aqui na medição? Estão começando a entender? Eu não tenho esse atributo, e aí? Aí eu chego e falo para você, é o umbilical. Então tem alguma energia astral não correspondente com esta força que você está pegando. Então isso está travando o que você chama de prosperidade. Todo e qualquer trabalho, todo e qualquer atributo que você faça e você não consegue o seu êxito, é porque um desses 7 centros de força está com poeira ou está apagado. Você tem que aprender a acendê-lo. Aí o que você vai fazer? Vai na companhia de gás, pedir para ligar um tubo? Não, vai ser consciência, não tem jeito. Então você tem que começar a retrabalhar. É aí que eu finalizo com as magnetizações. Estão pegando? Estão começando a entender? Aí você pergunta, eu posso me automagnetizar? Pode. Você só tem que estar equilibrado, descansado, cheio de energias boas. Aí você assim, eu preciso mandar uma energia legal aqui para o meu chakra umbilical, porque o meu emocional está ruim. Então vamos aqui magnetizar aqui com o dedo de Marte, e que olha, mas que todas essas porcarias vão para o inferno, porque eu não aguento mais, e que tudo...
você está magnetizando, tá uma maravilha, certeza que é sucesso e êxito absoluto. Então, por isso que, quer ver? Pega os mestres ali do Oriente. Antes de qualquer coisa, medita, faz exercício de respiração, volta para o seu eixo, amortiza ou mata o mal em ti para que você possa fazer com que o bem supere o mal que você mesmo permitiu que fosse criado dentro de você. Aí você está pronto para se automagnetizar e magnetizar os outros também. Porque o bem ele sempre é superior à sombra. Mas quando ele é bem mesmo, que ele entende a sombra, ele vai para o caminho do meio, porque ele sabe que ele tem que trabalhar a sombra sempre, ele não pode ficar só na luz. Daí que vem esse mudra aqui, que é mudra de reza, de oração e etc. Então esse é um dos grandes segredos. Beleza? Então vamos entender como essa energia vem.